Novo protesto de caminhoneiros começa a tomar força no estado. Só nas rodovias federais, manifestações foram registradas em 5 pontos. Em Passo Fundo, na região norte, houve queima de pneus na BR-285. Os profissionais estão parando às margens da rodovia e colocando os colegas a paralisar o transporte. É o caso de Juí, também no norte. Cerca de 60 caminhoneiros paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira. A concentração iniciou por volta das 7 horas às margens da BR-285. Apesar da insatisfação, a manifestação é pacífica. Ficou acordado em uma reunião com a Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal que os motoristas não podem ser ameaçados e nem obrigados a ficar parados nos postos. A principal reivindicação nossa da categoria é a tabela de frete e o preço do combustível. Então a gente vai estar parado sim por tempo indeterminado. Um grupo de representantes da categoria esteve em Brasília na quarta-feira para apresentar as reivindicações da classe, mas segundo eles não obtiveram sucesso. Vai faltar sim combustível, vai faltar sim alimento, como eu sou um cidadão também, vai faltar na minha mesa também. Mas eu preciso, com a categoria, com que o governo acene para nós que do jeito que está, não dá. Aqui em Cachoeira do Sul, o primeiro bloqueio começou no início da tarde, na entrada da cidade, pela BR-153, Várzea do Castanino, antes da Ponte do Fandango. Marcelo, o líder do movimento local, diz que a categoria esperava mais atitude do governo e que a situação está insustentável. Não tem um mínimo, entendeu? Eles não querem estipular um mínimo do frete. E por isso nós estamos brigando. E não é só eu que estou brigando, é só que a paralisação está em todos os pontos quase aí que estamos fazendo. Então, o óleo diesel não abaixou nada, o combustível hoje está muito caro pra gente, entendeu? O caminhão não sobra 50%, tá sobrando 25% e nada mais. E a gente tá assim, ó, nesse dilema. E neste primeiro dia de movimento, nem mesmo este caminhão do Exército Brasileiro conseguiu passar na barreira. Proveniente de São Borja, ele transportava uma carga de pastagem para Porto Alegre. O caminhão foi liberado cerca de 15 minutos depois. Mesma sorte não teve este caminhão-pipa da prefeitura, que levava água para a aldeia indígena da Cordilheira. Veículos de passeio e ambulâncias tinham passagem livre. Ônibus também, após retenção de até meia hora. A grande maioria dos motoristas parava sem protestar, já sabendo que seriam liberados no início da noite. Mas houve várias contestações, protestos e até bate-boca, mas sem consequências maiores. Aproveitando que havia só um ponto de barreira, alguns motoristas faziam retorno. A promessa para esta sexta-feira é de mais barreiras que provocarão mais atraso na entrega de cargas e também causarão reflexos em vários setores. Diminuiu o número de empregadas domésticas na capital em 2014. Por outro lado, a pesquisa da Fundação de Economia e Estatística apontou aumento na renda média destes trabalhadores. A pesquisa aponta que o número de mulheres que trabalham como domésticas caiu de 87 mil para 83 mil profissionais, uma redução de 4,7%. Em 2014, as mulheres representavam 96,9% dos ocupados no setor. A queda no nível ocupacional refletiu o cenário econômico do país. O ano de 2014 ele foi adverso para o mercado de trabalho. Nós tivemos uma redução de 38 mil ocupados aqui na região metropolitana. Bom, o emprego doméstico ele se reduziu em 4 mil pessoas. Mas nós podemos trabalhar com a compreensão, tá, de que essa redução ela faz parte, tá, de um ambiente que foi adverso, porque a economia não cresceu e tivemos uma queda importante do nível ocupacional em termos agregados. O Rio Grande do Sul já notificou este ano quase 1.800 casos suspeitos de dengue. O aumento nos registros fez a Secretaria Estadual da Saúde, em parceria com os municípios, reforçar as ações de combate ao mosquito transmissor da doença.
Do total dos casos registrados, 430 já foram confirmados. Desses, 79 foram importados e 351 são autóctones, contraídos dentro do estado. O número é superior ao registrado em todo o ano de 2014, quando 87 pacientes foram diagnosticados com a doença. No ano passado, 42 casos de dengue foram importados e 45 eram autóctones. E com o aumento do número de casos de dengue no Rio Grande do Sul, a Vigilância em Saúde está em alerta. Nós vamos conversar sobre as medidas que podem ser adotadas para impedir o avanço da doença com a chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde do Estado, Rosane Prato. Boa noite, Rosane. Boa noite, Leandro. A elevação nesses números se dá em decorrência da falta ainda de conscientização, mesmo com reforço nas escolas e na imprensa, com relação à água acumulada em pneus, pratos e telhados? Nós estamos buscando muito a participação da população em relação ao controle do vetor. São medidas simples, são medidas eficientes e baratas. Se cada um puder reservar 10 minutos do seu dia para fazer o controle do vetor em relação às suas casas e seus pátios, não deixando a água parada, isso é uma ação fácil e rápida de controlar o mosquito. Não deixar água parada significa evitar qualquer recipiente que possua água para que a fêmea não deposite lá os seus ovos e esses ovos eclodam e se transformem em larvas e futuramente novos mosquitos adultos. No caso quem tem pneus, por exemplo, que é uma grande ocorrência nos pátios de muitas casas, o que pode ser feito nesse sentido? Colocação de telas? A nossa preocupação, ela envolve não só os lares, mas como as empresas, as indústrias, os ferros velhos, né? É preciso que todo e qualquer recipiente, seja ele pneus, garrafas, eles fiquem longe da possibilidade de armazenar água. Então pode botar uma lona, pode botar num ambiente fechado, numa garagem, desde que coberto, para evitar o acúmulo da água. E outra questão também que as pessoas têm que ter cuidado é ao receber a visita, porque às vezes pode criminosos se utilizarem desse expediente para invadir as casas. Isso, nós estamos pedindo, né, que a população primeiro permita o acesso do agente de combate à dengue nas suas residências, para que a Vigilância Ambiental em Saúde possa fazer o seu trabalho. Todo e qualquer agente de combate à dengue, ele tem uma identificação, ele possui um uniforme. E para isso a gente precisa entrar nas residências para fazer o controle do vetor. E das regiões, nesse momento, a região noroeste é a que mais recebe a atenção da Secretaria da Saúde do Estado para tentar vencer e controlar a dengue? Isso, Leandro. A Secretaria de Saúde vem desde o início do ano, né, fazendo ações muito pontuais na região noroeste, que envolvem a região de Santo Ângelo, a região de Ijuí e a região de Frederico Westphalen. É lá que se concentra o maior número de municípios infestados com a presença do Aedes e o número de casos também vem aumentando nessa região. Então, a Secretaria de Saúde do Estado construiu uma força-tarefa com agentes de combate à dengue que vem fazendo ações junto com os municípios e chamando a população para que colabore conosco no controle do vetor. Ok. Obrigado pelas informações. A Rosane Prato, chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde do Estado, pelas informações aos nossos telespectadores. Eu agradeço. O norte do estado tem uma sexta-feira de alta nebulosidade. Na serra, as temperaturas ficam mais baixas e há possibilidade de pancadas de chuva. As marcas vão dos 13 aos 19 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sol intercala com períodos de nublado, mínima de 15 e máxima de 22 graus. O noroeste do estado fica parcialmente nublado. As temperaturas vão dos 14 aos 22 graus em Cruz Alta. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para a renovação dos contratos do FIES. Veja depois do intervalo como está a situação dos gaúchos que aguardam pelo financiamento. E ainda, Ministério Público quer formalizar sistema de apadrinhamento afetivo no estado. E veja como carros e ciclistas dividem espaço nas ruas da capital. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Assembleia de Deus. A maior denominação pentecostal do mundo. Então hoje o que nós pregamos é isso. É o básico do que a Bíblia se resume, ele veio, nasceu, morreu e vai voltar? Vai. Hoje são duas grandes convenções que
continuam pregando o evangelho, abrindo igrejas em todo o Brasil e fazendo missões também fora do Brasil. Retratos de Fé, quinta, 8 da noite. Grupo Caixa Preta apresenta Ori Oresteia, direção de Gessé Oliveira, no Teatro Renascença em Porto Alegre. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 18 horas. Apoio TVE e FM Cultura. O sol predomina na região oeste nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, a variação de temperatura será alta. Ao amanhecer faz 12 graus e a máxima atinge os 25 graus à tarde. Em São Borja, dia parcialmente nublado, mínima de 13 e máxima não passa dos 24 graus. Em Alegrete, algumas nuvens ainda aparecem pela manhã, mas a sexta será de sol e grande variação de temperaturas. As marcas vão dos 13 aos 24 graus. Todos os abrigos para crianças da capital devem oferecer programas de apadrinhamento afetivo. A recomendação do Ministério Público tem como objetivo, além da convivência, criar vínculos e acompanhar o desenvolvimento dos pequenos ao longo da vida. Eu vi ela e ela me viu na mesma hora. Daí a gente ficou juntas algum tempo. Daí ela perguntou para mim se eu gostaria de ser afilhada dela. Daí eu disse que sim. Foi simples assim. A menina tem 10 anos e vive desde os 6 em um abrigo do estado, com os outros 4 irmãos. Com a madrinha afetiva, ela vai criando experiências de vida. Às vezes, quando tá chovendo, eu vou na casa dela, a gente assiste filme ou desenho. Daí, um dia desses, eu aprendi a fazer pizza com ela. Peterson experimenta o outro lado. As fotos são dos passeios com o afilhado de 9 anos. Eu imaginava que eu ia fazer um serviço voluntário numa casa, pegar a criança, levar para passear bonitinho. Mas não. Hoje eu sou a referência dele até de família. Assim. As crianças são acolhidas em função de, por exemplo, maus tratos, em função de abandono, de negligência. Jovens, meninas e meninos, bebês. Hoje, pelo menos 1.400 adolescentes e crianças vivem em 110 abrigos da capital. Destes, 260, ou 19%, estão aptos no Cadastro Nacional para a adoção. Mas nem assim a garantia de que consigam, seja pela burocracia ou pelo perfil. Possivelmente tenha mais idade ou tenha alguma dificuldade de saúde. Ninguém quis adotar. Bom, como forma, então, de que ela tenha pelo menos saídas externas, um cinema, um convívio familiar, um almoço, vamos buscar um padrinho para essa criança, para esse adolescente. Não há dúvida que o lugar da criança é na família, seja na sua própria ou numa família substituta, onde ela vai receber afeto, atenção, ela vai ser tratada como indivíduo. No abrigo, ela é mais uma. Mas a Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado quer acabar com o apadrinhamento informal, feito diretamente pelas casas de acolhimento. O prazo de 30 dias para formalizar os existentes termina em 16 de maio. Já os novos padrinhos terão que passar por uma preparação validada pela Justiça. Ou vamos aderir aos programas existentes ou vamos criar o nosso próprio. Mas nós temos que oferecer um padrinho, né? Como a derradeira opção para esta criança e esse adolescente que não foi, nem voltou para a família de origem e nem foi adotada. Hoje em Porto Alegre, somente 2 entidades têm programas de cadastro e de preparação de padrinhos afetivos firmado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. São eles o Apadrinhar do Abrigo João Paulo II e o Instituto Amigos de Lucas. O apadrinhamento só vale para crianças a partir dos 5 anos. É proibido estar na fila de adoção e a idade mínima do padrinho ou da madrinha é de 21 anos. É feita uma avaliação como se fosse para uma adoção, é a mesma documentação exigida. Ele vai entender que o apadrinhamento não é só para um fim de semana, o apadrinhamento é para uma vida inteira. O apadrinhamento traz questões psicológicas para as crianças, como uma automotivação, para que essas crianças, ao sair do abrigo aos 18 anos, tenham referência familiar aqui fora. O programa do Instituto, que é pioneiro, tem palestras e acompanhamento e é base para o projeto da Fundação de Proteção do Estado, que tem 35 abrigos. Nós já temos o projeto,
vamos colocar alguma característica a mais, na verdade, né? Visando exatamente isso, que os padrinhos eles se apropiem da realidade da criança. Não fazer pré-julgamentos da família da criança, não ter preconceitos, mas entender a realidade daquela criança. Tem estresse? Tem, mas ninguém me disse que era fácil. Então, acho que o preparo das oficinas, do apadrinhamento, a importância é justamente essa. Tu vai estar preparado, porque tu vai ver muita coisa. Então, tu tá convivendo dentro de um abrigo de crianças que sofreram algum tipo de agressão. Seja ela negligências, enfim. Então, tem várias histórias, só que aí que tá, se todo mundo estiver pensando na criança e teu foco for na criança, é bem mais fácil do que parece. A sexta-feira tem sol e nuvens na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, dia parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva. A mínima fica em 17 e a máxima em 23 graus. Em Santa Maria, a nebulosidade predomina. As marcas vão dos 14 aos 23 graus. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens com aberturas à tarde. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. O prazo final para o aditamento dos contratos do FIES foi prorrogado até o dia 30 de maio. Alguns estudantes ainda enfrentam problemas com a ferramenta disponível no site do programa, o que vem atrasando a renovação dos financiamentos. Mas atenção, o prazo para inscrição de novos alunos não foi alterado e encerra em 30 de abril. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que é responsável pelo FIES, informou ainda que faltam 300 mil contratos para serem analisados caso a caso. Só que a demora já fez com que alunos fiquem sem estudar. Só no Rio Grande do Sul, 60 mil estudantes utilizam financiamento. A queda dos repasses do governo federal e os problemas com os aditamentos provocaram um início de semestre complicado para os estudantes. Dos quase 2 milhões de contratos ativos pelo FIES, 296 mil ainda não foram renovados. De acordo com o Ministério da Educação, se os problemas com as inscrições persistirem, até o dia 30 de abril, o prazo deve ser prorrogado. A estudante de jornalismo, Paola, tenta desde fevereiro a renovação do contrato. Sem conseguir solucionar o caso na universidade, ela entrou na justiça. Mas o pedido de permanência na faculdade foi negado em primeira instância. Há 2 semanas, quando relatou a história pela primeira vez, ela esperava o resultado da segunda tentativa de ingresso. A situação continua a mesma de 2 semanas atrás. Eu estou aguardando agora sair do julgamento da segunda instância. Não tenho nenhuma previsão, meu advogado disse que está esperando a resposta da FNDE. E, enquanto isso, eu estou parada em casa, podendo assistir às aulas e ainda estou com a dívida de 15 mil com a Uniriter. Em nota, a Uniriter informou que a estudante recebeu apoio para resolver a liberação do financiamento. Mas um problema no sistema do FIES não aceita o andamento do processo. Nos grandes centros urbanos, onde a cultura do carro prevalece, a relação harmônica entre motoristas e ciclistas é um dos principais desafios. Na capital estão previstos 500 quilômetros de ciclovias, mas para os especialistas, além disso, é preciso educação no trânsito. Em uma cidade como Porto Alegre, com 1.500.000 habitantes e 700 mil carros em circulação, a boa convivência entre motoristas e ciclistas no trânsito é um grande desafio. Eu faço entregas utilizando bicicleta e a maior dificuldade são os próprios motoristas, que é muito difícil respeitarem a bicicleta como meio de transporte e a bicicleta como veículo nas ruas. Os carros ignoram simplesmente a bicicleta e não há respeito. Existe o problema do semáforo, né? O semáforo, ele às vezes eles não esperam, tá para nós, existe isso no trânsito, faz parte, entendeu? Mas que é um pouco de perigo, existe. As ciclovias construídas a partir da pressão dos cicloativistas reduziram esses conflitos no trânsito, mas ainda são insuficientes. O Plano Cicloviário de Porto Alegre, aprovado em 2009, prevê a construção de quase 500 quilômetros de ciclovia. A meta era chegar a 50 quilômetros no ano passado, mas até hoje o total construído não passou de 30 quilômetros. Um exemplo é a ciclovia da Avenida Ipiranga, que começou a ser feita em 2011. Até agora foram 4 quilômetros construídos do total de 9,5 quilômetros previstos pela Prefeitura. Para este especialista em mobilidade urbana, a demora tem a ver com a falta de recursos do município. Ele acredita que enquanto os projetos não saem do papel, a conscientização é a melhor forma de melhorar a relação entre ciclistas e motoristas.
os ciclistas, né, constituem uma parte mais vulnerável do sistema e cada vez existem maiores adeptos de uso da bicicleta e eles começam a ocupar o seu espaço enquanto as ciclovias não estão aí para que eles possam circular com mais conforto e com mais segurança. A gente espera, né, conversando aqui, fazendo campanhas, que essa integração e essa convivência pacífica possa ocorrer para que o sistema ande de forma adequada. Até o final de 2015, a EPTC vai iniciar a contagem de viagens de bicicleta nas principais ruas e avenidas da capital. O objetivo da ação é mapear o número de ciclistas e obter dados para a instalação de ciclovias e qualificação das existentes. A sexta-feira será de instabilidade na região leste. Na capital, há possibilidade de pancadas rápidas concentradas pela manhã. A mínima fica em 16 e a máxima chega aos 23 graus. Em Guaíba, pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas vão dos 17 aos 22 graus. No litoral norte, o acumulado atinge 10 milímetros, chuva mais intensa pela manhã. Em Tramandaí, mínima de 19 e máxima de 22 graus. Veja depois do intervalo. No Dia do Livro, a realidade do mercado editorial e a importância do hábito da leitura. 23 de abril é uma data importante para quem gosta de literatura. Neste dia morreram os escritores William Shakespeare e Miguel de Cervantes. A data acabou sendo instituída como o Dia Mundial do Livro. Os interesses são muitos. O conhecimento que a gente adquire através dos livros, ele acaba fornecendo muitos conhecimentos sobre um lugar que muitas vezes a gente não vai poder conhecer, ou sobre uma cultura que a gente não conheceria de outra forma, que não pela literatura. Eu tenho desde pequeno o hábito de ler. Eu lia O Tesouro da Juventude quando pequeno e a minha mãe sempre mandava parar de ler. Tu entra dentro de uma história, se tu te encaixa ali, se tu te vê como um sujeito dentro daquele espaço, é como se tu vivesse outro mundo. Nesta livraria, o vendedor conta que algumas novidades têm ajudado a aquecer o mercado. Hoje em dia, o carro-chefe é aqueles livros anti-estresse, né? Que é o Jardim Secreto, Floresta Encantada. Se criou uma coisa muito forte na mídia hoje, que as pessoas estão procurando aqueles livros para pintar, para poder desestressar, uma forma de passar o tempo também, ou seja, é o boom do momento. No Rio Grande do Sul, uma pesquisa que o Clube dos Editores realizou pela primeira vez em 2014 revela o tamanho das vendas de livro no estado, com base em dados de 21 grandes editoras. Nós chegamos a um faturamento em 2014, em uma média de 20 milhões de reais. Achamos que isso, comparado com outros setores, talvez não fosse muito importante, mas assim, é uma força econômica. E os leitores estão apreensivos, estão colocando as suas economias em lugares muito específicos. E a gente percebe que, depois da Festa da Leitura, que 5 dias a gente vendeu 2.600 livros, as pessoas estão colocando também em conteúdo. Ainda segundo a pesquisa, no ano passado, 1.500 novos títulos foram publicados no estado. Somente 230 ganharam versão digital e renderam R$200 mil em faturamento. Se por um lado a tecnologia pode facilitar o acesso ao conteúdo, por outro ainda estaria restrita a um público de maior poder aquisitivo. A realidade brasileira está um pouco distante do livro digital, porque ele chega em A e B. Ele não baixa da classe social, ele não chega na classe social da majoritária, porque exatamente por causa da tecnologia. Além disso, as publicações impressas ainda são as preferidas da maioria dos leitores. Na internet, eu costumo ler artigos, leitura rápida, textos curtos, porque cansa muito um texto muito longo na internet. Por isso que eu continuo lendo livros em papel, né? E quem usou o transporte público na Lomba do Pinheiro essa manhã fez uma viagem diferente. Uma ONG que atua na região doou obras aos passageiros, distribuindo sonhos em forma de literatura. Na entediante fila do ônibus, o convite para uma viagem diferente. Basta aceitar os livros que são doados por uma biblioteca da região. Muito bom, muito gostoso, né? Porque é literatura, né? A gente se engrandece, se valoriza, né? Eu adoro, né?
A ideia surgiu para aproximar a biblioteca dos leitores. A ação acontece num terminal que concentra linhas de ônibus de várias regiões carentes de Porto Alegre e Viamão. As pessoas não leem, em especial porque não têm acesso e porque o livro é caro. Poucos resistem à oferta. Gabriel foi um deles. Eu não curto muito. Até estou com um livro lá do colégio para ler, mas não dá muita vontade de ler. A questão, eu acho que é o processo de instigação. Se ela é instigada se ela é mordida pela instigação, ela consegue. Se ele gostar desse aqui, ele vai depois ler outros livros. Maria José ganhou o livro e já faz planos para mais uma viagem de leitura. É uma cultura, uma coisa que tu aprende a ler tudo, né? Foge um pouco da tecnologia, do Face, né? Tudo, né? É uma aventura que tu vai ler, né? Novas informações às 7h30 da noite desta sexta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã.